Você está se formando ou está no meio do curso? E a pergunta que não sai da sua cabeça é: como é que eu vou conseguir o meu primeiro trampo sem experiência no meu currículo? E aí aparece o dilema: faço um estágio, ganho menos, concilio com a faculdade ou vou direto para um emprego CLT, com carteira assinada, salário maior, direitos trabalhistas completos e etc. Parece uma escolha óbvia, mas não é. Porque a decisão que você tomar aqui vai determinar o ritmo da sua carreira nos próximos 5 anos, 6 anos. E a maioria dos universitários toma essa decisão sem entender as diferenças reais e os benefícios entre os dois caminhos. E é exatamente isso que a gente vai resolver hoje. Tá preparado? Aperta o cinto e vem comigo nessa. O mercado de trabalho tem um paradoxo clássico que todo universitário no começo de carreira conhece. As empresas querem profissionais com experiência. Mas como ter experiência se ninguém me dá a primeira oportunidade? O estágio existe justamente para quebrar esse paradoxo. Ele é a ponte entre a sala de aula e o mundo profissional. O único ambiente onde você pode aprender na prática, construir rede de contatos e mostrar o seu potencial antes mesmo de se formar. Mas o estágio também tem limitações reais. O salário é menor, não tem os direitos trabalhistas, o prazo de duração é definido. Mas e aí, professor? Qual é o caminho certo? Que caminho eu devo seguir? Nesse episódio de hoje, nessa nossa aula de hoje, a gente vai comparar estágio e primeiro emprego em 6 dimensões que são fundamentais: contrato, jornada, aprendizado, flexibilidade, expectativas e remuneração. No próximo episódio, a gente vai fechar os outros 6 diferenciais. E eu te digo por quê. Na minha visão, e na visão do mercado, o estágio é a melhor porta de entrada para quem está começando, para quem está na universidade. Vamos lá então. Primeiro, um contexto. Por que essa escolha importa tanto? Antes de comparar os dois, a gente precisa ter um contexto que muda a forma como você vai enxergar essa decisão, que é muito importante. O estágio no Brasil é regulado pela Lei 11.788 de 2008, conhecida como a Lei do Estágio. Ela define regras claras: duração mínima de 6 meses, máximo de 2 anos na mesma empresa, jornada limitada e sem vínculo empregatício. O objetivo declarado da lei é 100% educativo. O estágio, ele deve complementar a formação acadêmica, não substituir mão de obra barata. O primeiro emprego CLT, por outro lado, é regido pela Consolidação das Leis de Trabalho, que é de 1943. Carteira assinada, FGTS, 13º salário, férias remuneradas e aviso prévio. Direitos que são consolidados, mas que vêm acompanhados de expectativas e responsabilidades muito maiores. A diferença, gente, não é só legal, é de mentalidade. No estágio, a empresa sabe que você está aprendendo. Ela espera uma curva de aprendizado, espera erros, espera um desenvolvimento gradual. Já no CLT, a empresa espera o quê? Entrega. Ela contratou um profissional para uma função. A consequência disso é que ela quer resultado. Para quem está começando, sem experiência consolidada, essa diferença de expectativa muda tudo. Vamos entender o porquê. Os 6 primeiros diferenciais. Diferencial um: contrato. O contrato de estágio é simples e acessível. 3 assinaturas: a sua, o estagiário, a de central de estágios da sua faculdade, que valida o vínculo educacional, e a empresa que está te contratando.
sem registro de carteira, sem burocracias trabalhistas complexas. Isso significa que empresas que não contratariam um CLT júnior sem experiência abrem vagas de estágio com muito mais frequência. A barreira de entrada, ela é bem menor. E essa é exatamente a janela que você precisa aproveitar. Você que está no início de carreira, que está cursando a faculdade. O CLT exige carteira assinada e todos os encargos que vêm com ela. Para o empresário, custa muito mais caro. Para a empresa, contratar um CLT sem experiência é um risco muito maior financeiramente e operacionalmente. Por isso, a exigência de experiência prévia é quase sempre uma condição para um CLT. Diferencial 2: jornada de trabalho. No estágio, até 6 horas por dia, 30 horas por semana, sem hora extras obrigatórias. No CLT, 8 horas por dia, 44 horas semanais. Para quem ainda está na faculdade, com prova, trabalho, projeto, TCC, a coisa toda, essa diferença é enorme na prática. O estágio, ele foi desenhado para coexistir com a vida acadêmica. CLT, não. Diferencial número 3: aprendizado prático. Esse é o diferencial que mais vai importar para a sua carreira e o que mais é ignorado na hora da decisão da maioria dos universitários. Por quê? O estágio, ele é um laboratório. Você entra para aprender, testar, conhecer áreas, descobrir o que funciona para você na prática e para alinhar com o que você quer ser no futuro. Você vai ter um supervisor pedagógico, você vai ter uma margem para errar, vai ter um espaço para perguntar sem parecer incompetente. Vamos de exemplo aqui. André Esteves. Ele entrou no Banco Pactual como estagiário. Warren Buffett, maior investidor, pessoa física do mundo, ele estagiou na corretora do Benjamin Graham antes de construir a Berkshire Hathaway. Steve Jobs passou pela HP antes da Apple. E o que que essas trajetórias têm em comum? Todos eles usaram o estágio como laboratório para aprender a cultura do ambiente profissional antes de precisar entregar resultado de verdade. Já no CLT, o foco está em entregas desde o primeiro dia, menos espaço para aprendizado, mais pressão por performance imediata. Para quem não tem ainda o repertório prático consolidado, isso pode ser inclusive paralisante. Diferencial número 4: a flexibilidade. Os horários, eles são ajustáveis. Possibilidade de negociar período de prova, menos rigidez em relação a compromissos acadêmicos pontuais. Já no CLT, meta é meta, prazo é prazo. A empresa não está contratando um estudante, ela está contratando um profissional. E a vida acadêmica raramente entra nesse cálculo. Essa flexibilidade do estágio não é fraqueza, é uma vantagem gigante, é uma vantagem estratégica para quem quer terminar a faculdade bem e construir experiência profissional ao mesmo tempo. Diferencial 5: as expectativas. Empresas que contratam estagiários esperam vontade de aprender, não resultados imediatos. Esse é um dos poucos ambientes profissionais onde a curiosidade vale mais do que o seu histórico. Jeff Bezos, da Amazon, estagiou na Intel e na Accenture antes de fundar a Amazon. A própria Oprah Winfrey estagiou em uma rádio antes de construir o império da Harpo Studios. Em nenhum desses estágios eles chegaram prontos, mas chegaram dispostos, chegaram proativos. No CLT, a expectativa é outra. A empresa quer alguém que resolva um problema. Se você ainda não sabe resolver esse problema com consistência,
a experiência pode ser frustrante para os dois lados. E você sabe como essa história termina, né? Diferencial 6: remuneração e benefício. Esse é o ponto onde o CLT parece ganhar nessa comparação imediata e onde a maioria dos universitários comete o erro de análise mais comum. Sim, o CLT ganha um salário maior. Sim, o estagiário não tem um 13º, não tem um fundo de garantia, não tem todos os benefícios trabalhistas. Mas a pergunta certa não é qual paga mais agora, é qual constrói mais valor para a minha carreira nos próximos anos. Pensando sempre no futuro. A sua carreira não vai durar 2 anos. A sua carreira, depois que você sai da faculdade, vai até os 65, que é quando você pode pensar em se aposentar. Um estagiário que aprende na prática, que constrói uma rede de contatos, que desenvolve uma reputação e que é efetivado, sai na frente de um CLT que entrou sem preparo, que não entregou o esperado e saiu antes de completar 1 ano, por exemplo. O salário menor do estágio é o custo do laboratório. E o laboratório bom é caro. Só que aqui quem paga é a empresa, não você. Para a gente encaminhar essa nossa conversa de hoje para um final feliz, vamos dar uma recapitulada. 6 diferenciais cobertos hoje: contrato acessível, jornada compatível com a faculdade, ambiente de aprendizado com margem para erro, flexibilidade real, expectativas ajustadas ao seu momento e remuneração que precisa ser lida no longo prazo, não no curto prazo. No nosso próximo episódio, a gente vai fechar os outros 6 diferenciais: networking, acesso a vagas, progressão de carreira, impacto no currículo, mentoria e cultura empresarial. E eu te mostro porque o estágio é, na maioria dos casos, a melhor porta de entrada para quem está começando, igual você. Se esse vídeo fez sentido para você, você já sabe, né? Se inscreve no canal do Universitário Vencedor, ativa o sininho para não perder nenhuma aula, porque os nossos conteúdos são para você crescer, para você se tornar um universitário vencedor e um profissional de sucesso. E claro, me conta nos comentários. Você está com dúvida entre estágio e CLT? Já está fazendo estágio? Pulou o estágio? Está direto no CLT? Me conta onde é que está a sua carreira hoje. Eu vou ter o prazer de responder todos os comentários. Para a gente finalizar em grande estilo, aquela recomendação de leitura, né? Aqui, ó. Um best-seller, Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse livro pode ser seu, e se não, né? Porque esse é o meu, mas você pode receber na sua casa um desse aqui, lacradinho, na faixa. Basta você acessar aí o link na descrição, se inscrever, cruzar os dedos para ser o sorteado. Eu vou te mandar um desse daqui. Vai fazer a diferença na sua formação. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por assistir essa aula. Não vai perder a próxima, hein? Que vai ser tão boa quanto essa. Tamo junto, vencedor. A gente se vê na próxima.